Talvez você esteja assistindo a este vídeo agora, porque sente que a sua vida está encolhendo. Você olha para trás e vê um tempo onde tinha mais amigos, mais recursos, mais saúde e uma clareza maior sobre o futuro. Hoje, parece que tudo o que você construiu está sendo levado embora, camada por camada. A sensação é de que você está ficando sozinho, desprotegido e fraco demais para enfrentar os gigantes que estão batendo à sua porta. Mas deixe eu te revelar um segredo espiritual que a lógica humana simplesmente não consegue processar. O que você chama de perda, Deus chama de preparação. O que você chama de abandono, Deus chama de livramento. O que você chama de fraqueza, Deus chama de arma estratégica. Nós fomos ensinados que para vencer precisamos de mais. Mais dinheiro, mais pessoas, mais força, mais contatos. Mas a história de Gideão está aqui para nos provar que as suas muletas humanas são, na verdade, os maiores bloqueios para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Se você está vivendo uma temporada onde parece que Deus está tirando tudo de você, preste muita atenção. Você não está sendo punido. Você está sendo purificado para uma vitória que você jamais alcançaria se estivesse cheio. Hoje, nós vamos mergulhar no mistério da redução divina e entender por que, no reino de Deus, o caminho para o topo começa muitas vezes no zero absoluto. A história de Gideão não começa em um palácio ou em um campo de treinamento militar. Ela começa em um lagar de uvas, onde um homem estava escondendo trigo por medo dos midianitas. Israel estava sendo devastado. O inimigo vinha como uma nuvem de gafanhotos e levava tudo o que eles plantavam. Gideão era o retrato do medo. Ele se via como o menor da sua família. E sua família era a mais pobre da sua tribo. Quando o anjo do Senhor aparece e o chama de homem valente, Gideão olha para os lados tentando entender de quem Deus estava falando. Ele só conseguia enxergar as suas limitações. E é aqui que aprendemos a primeira lição. Deus nunca te chama baseado no que você tem ou em como você se sente. Ele te chama baseado no que ele vai fazer através de você. O problema é que nós passamos a vida tentando esconder as nossas fraquezas, acreditando que elas nos desqualificam para o sucesso. Mas o plano de Deus é cirúrgico. Ele escolhe justamente o que é fraco para confundir o que se acha forte. Se você hoje se sente pequeno, insignificante e sem recursos, saiba que você tem o perfil exato para o próximo milagre de Deus. A sua fraqueza não é um erro de fabricação, é o espaço que Deus reserva para colocar a glória dele. Gideão finalmente aceita o desafio e consegue reunir um exército impressionante de 32.000 homens. Na lógica humana, ele estava começando a ficar pronto. Ele finalmente tinha os números. Mas Deus olha para aquele exército e diz algo perturbador. Tem gente demais. Você consegue imaginar o choque de Gideão? Ele estava diante de um inimigo que tinha centenas de milhares de soldados, e Deus diz que ele tem gente demais. O motivo de Deus é profundo. Se Israel vencesse com 32.000, eles diriam que a vitória veio da própria força. Deus exige uma redução divina para garantir que a glória não seja roubada e para que a confiança de Gideão saia do visível e se ancore no invisível. Primeiro, Deus ordena que todos os que estão com medo e tremendo voltem para casa. E em um piscar de olhos, 22.000 homens abandonam Gideão. Imagine a sensação de ver a sua segurança indo embora. Imagine ver a maioria das pessoas que disseram que estavam com você, virando as costas no momento crítico. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo hoje. Aqueles que você achou que seriam o seu suporte sumiram. Mas entenda, Deus não está tirando as pessoas de você para te deixar sozinho. Ele está retirando o medo do seu exército. Tem gente que está ao seu lado hoje que não vai suportar o calor da batalha. E Deus está te dando o livramento de não contar com quem vai te abandonar no meio da guerra. Mesmo após a partida de 22.000, restavam 10.000 homens. Para Gideão, já era um desafio quase impossível. Mas Deus diz novamente: ainda tem gente demais.
Deus leva os 10.000 para a beira do rio. O teste era simples. Como eles beberiam a água? A maioria, sedenta e cansada, baixou a guarda. Ajoelhou-se e mergulhou o rosto na água, esquecendo-se do ambiente ao redor. Apenas 300 homens levaram a água às mãos, mantendo os olhos no horizonte, vigilantes, prontos para a batalha a qualquer segundo. E Deus diz: com esses 300, eu te darei a vitória. Aqui está o mistério psicológico e espiritual. Deus prefere 300 vigilantes do que 10.000 distraídos. Deus prefere o seu pouco focado no propósito do que o seu muito disperso em autoconfiança. A redução de 99% do exército não foi uma punição, foi uma remoção cirúrgica da dependência humana. Às vezes, Deus reduz os seus recursos financeiros, reduz o seu círculo de contatos e reduz as suas opções para que você pare de olhar para os lados e comece a olhar apenas para cima. O pouco com Deus é o suficiente para vencer qualquer invasão. Se você sobrou com pouco hoje, saiba que esse pouco é a tropa de elite que Deus selecionou para o seu avanço. Agora, imagine a cena. 300 homens contra uma, multidão que cobria o vale como gafanhotos. Gideão não entrega espadas, não entrega escudos e não entrega armaduras pesadas. Ele entrega a cada homem uma buzina em uma mão e um cântaro vazio com uma tocha acesa dentro na outra. Para a lógica militar, aquilo era um suicídio coletivo. Mas para o reino de Deus, aquilo era um símbolo profético. O segredo da vitória não estava no brilho da espada, mas na luz que estava escondida dentro do vaso. Presta atenção nisso. A tocha estava acesa, mas enquanto o cântaro estivesse inteiro, ninguém via a luz. Foi preciso que Gideão desse a ordem: quebrem os cântaros. No meio da noite, o som de 300 vasos de barro se despedaçando ecoou pelo vale e, de repente, o que era escuridão se tornou um incêndio de luz. Aqui está a cura para a sua dor de hoje. Às vezes, Deus permite que você seja quebrado, permite que a sua estrutura seja despedaçada e que o seu orgulho seja reduzido a cacos, porque essa é a única maneira da luz que Ele colocou dentro de você finalmente brilhar. Enquanto você estiver inteiro, confiando na sua própria força e na sua própria imagem, a luz de Deus fica sufocada. É na sua quebra que o inimigo se confunde. Quando o mundo olha para você e vê apenas os cacos do que você era, Deus olha e vê a luz que vai afugentar as trevas. O resultado daquela estratégia absurda foi o caos total no acampamento dos midianitas. Ao ouvirem o som das buzinas e verem as tochas surgindo de todos os lados, os inimigos entraram em pânico e começaram a lutar uns contra os outros. Gideão e seus 300 homens não precisaram desferir um único golpe de espada para começar a debandada. A vitória foi conquistada através da obediência e do reconhecimento da própria insuficiência. Isso nos ensina que quando você para de tentar lutar as batalhas espirituais com armas carnais, com gritos, com manipulações ou com ansiedade, e passa a lutar com as armas de Deus, o próprio inimigo se destrói sozinho. O desespero que você sente hoje, tentando resolver tudo com a sua inteligência limitada, é o que está bloqueando o agir de Deus. Quando você aceita a sua redução, quando aceita que é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro, Deus assume o comando do exército. A vitória de Gideão não foi um triunfo do número de soldados. Foi o triunfo da dependência absoluta. Deus quer te dar uma vitória onde ninguém possa dizer: foi o esforço dele, mas que todos sejam obrigados a declarar: foi a mão de Deus. A dor que você sente hoje ao ver seus recursos diminuírem é a cura para a sua autossuficiência. O ser humano tem uma tendência perigosa de se esquecer de Deus quando tudo vai bem. Nós começamos a acreditar que somos os arquitetos do nosso próprio sucesso. A divina redução que Gideão viveu e que talvez você esteja vivendo agora é o tratamento de Deus para nos devolver a sanidade espiritual. Deus te levou para a beira do rio,
Deus mandou os medrosos embora e Deus quebrou o seu vaso para te mostrar que Ele é a sua única fonte real. Se você está se sentindo fraco, se sente que caiu sob o próprio peso, entenda que esse é o único lugar onde você pode finalmente ficar de pé com a verdadeira autoridade espiritual. Quem nunca foi quebrado, nunca conheceu a força daquele que restaura. Quem nunca ficou sozinho, nunca conheceu a companhia daquele que nunca abandona. O seu momento de perda é, na verdade, um setup divino para um breakthrough, um avanço que vai redefinir a sua história. Não tenha medo do vazio. O vazio é o espaço que Deus precisa para preencher com a presença dele. Ao olharmos para o final da história de Gideão, vemos que ele não apenas libertou Israel, mas ele mesmo foi transformado. O homem que se escondia no lagar tornou-se o libertador de uma nação. E essa transformação só foi possível porque ele aceitou passar pelo processo da subtração. Hoje, Deus está te chamando pelo seu verdadeiro nome, assim como chamou Gideão. Homem valente, mulher de fé. Não olhe para o que você perdeu. Olhe para quem permaneceu com você. O invisível está agindo a seu favor agora mesmo. As buzinas do céu já estão prontas para tocar. E as tochas de Deus já estão acesas dentro de você. O processo pode ser doloroso, a redução pode ser assustadora, mas o resultado será uma paz que excede o entendimento e uma vitória que o mundo não poderá explicar. Você é parte dos 300. Você foi selecionado para uma batalha que exige vigilância e fé, não números e multidões. Confie no processo, aceite a quebra do seu vaso e prepare-se para ver o inimigo fugir diante da luz que Deus vai manifestar através da sua vida. Entender as estratégias de Deus exige que a gente mergulhe profundamente na sua palavra todos os dias. A história de Gideão é apenas uma das centenas de lições de poder que estão esperando por você. Se você sentiu que hoje Deus falou com a sua fraqueza e que você precisa fortalecer o seu alicerce espiritual para enfrentar os seus próprios midianitas, eu tenho um convite para você. Eu deixei na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado um link especial de um site onde você pode adquirir a sua própria Bíblia de estudo. Ter a palavra de Deus em mãos, para ler e meditar no silêncio do seu quarto, é o investimento mais importante que você pode fazer na sua reconstrução. Ao comprar através desse link, você não paga absolutamente nada a mais por isso, mas ajuda diretamente o nosso canal a continuar levando essa mensagem de fé e transformação para milhares de outras pessoas. É uma forma de você se equipar para a guerra e, ao mesmo tempo, ajudar a nossa missão a crescer. Se esta palavra sobre a redução divina fez sentido para o momento que você está vivendo, eu quero que você tome uma atitude de fé agora. Escreva aqui, nos comentários: Deus é a minha força. Ao comentar, você está selando no seu coração que a sua confiança não está mais no exército, mas no Senhor. Se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada de sabedoria e ative as notificações. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que sente que está perdendo tudo. Seja você o mensageiro que vai dizer a essa pessoa que Deus está apenas preparando a vitória. Lembre-se, quando você é fraco, é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua entrega. Muito obrigado por assistir, que o Senhor te fortaleça no deserto e te guie até o triunfo. Até o próximo vídeo.